Vamos meditar um pouquinho a respeito de um tema muito caro, muito importante para a vida da igreja. Um tema tão caro a que alguém já disse que sem ele, sem essa doutrina, a da justificação pela fé, a igreja estaria morta. Somente com ela a igreja é viva. A gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso e falar um pouquinho a respeito dos benefícios que a justificação pela fé em Cristo traz. Quais são os benefícios que o texto que vou ler nos apresenta para aqueles que estão justificados pela fé em Cristo? Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vou pedir para o Silvio colocar ali para a gente. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 11. Romanos 5, de 1 ao 11. Esse é um texto que fala exatamente da justificação pela fé e de quais benefícios nós podemos desfrutar e sermos agradecidos. Essa é uma noite em que, após um sermão como esse, a proposta é que você saia daqui agradecido e agradecida a Deus, com um sentimento de gratidão no coração por tudo que Deus é e faz por nós. Então vamos ler o texto de Romanos 5, do 1 ao 11. Você pode acompanhar a leitura que vou fazer ali no telão. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Olha, eu vou repetir: pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Tudo isso é graça de Deus, favor de Deus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Há uma glória prometida e nós esperamos nela, e já nós falaremos mais a respeito dela. E não somente isto, veja, ele está falando ele vai aí descendo e relatando uma série de benefícios que são a partir da justificação em Cristo. E aí, depois de dizer sobre a paz e algumas outras coisas, ele vai dizer não somente isto, mas também nos gloriamos no quê? Nas tribulações. Que impressionante, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão ou decepção, em outras traduções, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é uma coisa importante que nós vamos tratar hoje, sobre a questão do Espírito Santo dado para nós, os que estamos justificados em Cristo. Aí diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós não éramos bons, nós não éramos justos. Veja que ele usa esse argumento antes. Olha, por um justo pode ser que alguém ouse a morrer, mas vocês, pessoas por quem Jesus morreu, são pecadores. É isso que ele está dizendo. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos de quê? Repete comigo, igreja.
Vou falar o versículo e você termina, tá? Ó. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira. Eu fico muito incomodado com esses pregadores que apresentam apenas um Deus que ama, ou apenas o amor de Deus, que só querem saber de falar do amor de Deus e ponto final. A Bíblia é muito clara e específica em dizer que Deus é um Deus justo e está irado contra os pecadores que não creem nele, e trará juízo sobre estes, certamente trará. E diz, porque se nós, sendo inimigos, olha o que Deus está dizendo aí para a gente, que Paulo está escrevendo sobre quem nós éramos antes de sermos justificados. Porque nós, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Que o Senhor, em sua infinita graça e amor, nos ajude a compreender a sua palavra e colocarmos em prática em nossas vidas, para o louvor da sua glória. Amém? Então a gente olha para um texto como esse, e para dizer sobre os benefícios que ele apresenta aos que estão justificados pela fé, eu preciso primeiro responder a pergunta, mas o que é estar justificado pela fé? O que significa alguém estar justificado ou justificada diante de Deus pela fé em Cristo? O que significa isso? Bom, há um termo teológico que se usa na teologia da fé reformada, que se pronuncia como dupla imputação, que foi exatamente o que Deus fez com relação a nós e ao seu Filho, a quem Ele enviou para morrer pelos nossos pecados. Então, para ficar de uma maneira muito simples, eu tenho falado bastante sobre o termo justificado, que é um termo forense, que é um termo de tribunal, que é um termo de juízo, e que alguém que é justificado diante de um tribunal é alguém para quem o juiz olha para aquela pessoa e diz: eu declaro você sem culpa. Essa é uma pessoa justificada diante de um tribunal. Mas a verdade é que quando a gente olha, ou quando nós olhamos para as nossas transgressões, para os nossos pecados, porque nós pecamos todos os dias, nós transgredimos as leis do Senhor todos os dias, e toda a lei. E por que toda a lei? Você fala, não dá tempo de transgredir toda a lei num dia. É que se você peca num ponto da lei, você é culpado de toda ela. Então nossa dívida para com Deus é tamanha, é grande, impagável. E Deus simplesmente pega toda a nossa dívida, todos os nossos crimes, os nossos pecados, nossas transgressões, e debita na conta do seu Filho. Foi para isso que Ele enviou Ele. Ele veio aqui para assumir o quê? Nosso lugar. Não é o que diz lá em Gálatas 3,13, que Jesus, ao assumir o nosso lugar, Ele se fez maldição por nós. Maldito ao ponto de que lá pendurado na cruz com os nossos pecados, todos sobre Ele, o Pai não podia nem olhar para Ele. Porque o Pai é santo. E seu Filho agora está lá, carregado dos nossos pecados. E o Pai então, como é um Deus justo, Ele não poderia fazer diferente. Como Ele é um Deus de amor, melhor dizendo, Ele não poderia fazer diferente. Pegar a nossa culpa, simplesmente tirar de nós sem que nada precisasse ser feito.
Olha, eu perdoo vocês e pronto, acabou. Poderia fazer isso. O problema é que se Deus fizesse dessa maneira, qualquer pessoa poderia olhar para Deus e dizer: olha, realmente o Senhor é um Deus muito amoroso, o Senhor pegou a humanidade inteira, e não é isso que a Bíblia diz. Jesus não morreu pela humanidade inteira, por isso que a humanidade inteira não vai ser salva, e dizer: perdoo vocês, pronto, acabou. Alguém poderia dizer a qualquer momento: isso é um Deus de amor mesmo, um paizão, mas o Senhor não é justo, porque o Senhor deixou de fazer justiça, de punir o pecado dos malfeitores na terra. Cadê a sua justiça? Então Deus teve que punir o pecado, e Ele puniu. E como é que Ele puniu? Ele escolheu punir os nossos pecados no Filho dele. Pegou toda a nossa culpa e jogou sobre os ombros, colocou debitado na conta de Jesus, o seu Filho. Mas eu disse sobre dupla imputação. Se fosse só isso, não, foi mais do que isso. Ele pegou também toda a obediência de Jesus Cristo, toda a justiça de Jesus Cristo, que viveu sem cometer um pecado nessa terra, e creditou na sua conta e na minha conta. Isso é ser justificado por Deus. Algo impossível à luz da justiça na racionalidade humana. É injusto isso, e claro que é injusto, mas Deus quis fazer assim. E por que Ele quis fazer assim? Porque Ele quis mostrar sua graça, não somente o seu lado justo de juiz, que virá irado contra o pecado para condenar para toda a eternidade os que estão em inimizade contra Ele, mas Ele escolheu também demonstrar seu favor, sua graça, sua misericórdia, escolhendo um povo dentre os condenados e dando a eles a possibilidade de desfrutar, por exemplo, do primeiro benefício que os justificados pela fé em Cristo desfrutam, que é justamente aqui no versículo 1. Pode colocar para nós, Silvio? Deixa no versículo 1. O versículo 1 vai dizer: tendo sido justificados por Cristo, o que é que nós temos de benefício? Tendes paz com Deus. Quer dizer que então eu não tinha paz com Deus? Não, ninguém tinha paz com Deus. Toda a humanidade desfrutava de uma única coisa da parte de Deus. Eu quero ler com você, eu quero que você abra a sua Bíblia e leia em João 3:36. Abra aí sua Bíblia, vamos exercitar hoje um pouquinho de leitura bíblica. Você vai perceber que aí está escrito: quem crê em Jesus Cristo é salvo, mas aquele que não crê, permanece sobre ele, sabe o quê? A ira de Deus. A ira de Deus. Quem está em Cristo está justificado dos seus pecados, está declarado sem culpa. Uma coisa absurda, Deus pegar eu e você, que somos culpados, e dizer: eu estou declarando que agora você está sem culpa nenhuma. Eu estou declarando que você agora é justo, que você agora é justa, que você agora é puro e pura, porque eu imputei os seus pecados no meu Filho Jesus Cristo. Foi por isso que Ele morreu, para levar sobre si os seus pecados. Mas eu não fiz somente isso, eu peguei toda a obediência dele, toda a justiça dele e acreditei na sua conta. É por isso que eu te vejo assim, sem pecado. E por isso que agora você tem paz comigo, porque antes você não tinha paz comigo. Você estava em inimizade comigo, você estava debaixo da minha ira, em estado de condenação, passível de juízo. Mas, tendo sido justificado, justificada, agora você pode dizer que você tem paz comigo. Você não está mais em guerra comigo, você tem comunhão comigo, porque você foi reconciliado. E essa paz não é uma paz assim que hoje você tem, amanhã você não tem. Não, é uma questão de status, é eterna, é para toda a vida. Não há mais agora a possibilidade de Deus se irar contra aqueles que foram justificados
por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso Romanos 8:1 vai dizer: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa isso, que segurança. Mesmo quando você não sabia, você estava em inimizade com Deus antes de estar em Cristo. E se você não sabia, hoje você está sabendo. Não quer dizer que toda a humanidade estava debaixo da ira de Deus em inimizade com Ele. É isso aí. Mas agora em Cristo, eu tenho amizade com Deus. Que maravilha, que coisa muito boa. Eu posso desfrutar da paz. O segundo benefício que esse texto nos apresenta, por sermos justificados em Cristo, é que o versículo 2, olha o que diz o versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé. Esse é o versículo 2? Pelo qual também temos entrado, ou temos acesso. Quem está com uma tradução, acesso aí, pode ver, acesso pela fé a esta graça. O segundo benefício que o texto nos apresenta, que nós temos por estarmos justificados, é termos um acesso a Deus, mas não um acesso assim, de vez em quando. Imagina você hoje, né? Você imaginou que dificuldade seria você marcar uma audiência, um encontro, uma entrevista, alguns minutos com a pessoa mais importante do seu país? Algum famoso, alguma famosa? Quem sabe de outro país? Será que você conseguiria uma audiência com o Trump lá? Será que você conseguiria? Olha, eu preciso falar um pouquinho só com o senhor, ficar na sua presença. É meio difícil. É meio difícil. Só que agora a Bíblia está dizendo que por conta de que nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, assumiu os nossos pecados e colocou também a justiça dele e a obediência dele a nosso favor, agora nós temos um acesso ininterrupto, 24 horas por dia. Sabe a quem? Ao Criador do universo. Nada mais, nada menos do que aquele que criou todas as coisas. Olha para o sol e fala: eu tenho acesso ao cara que criou isso aí. Essa estrelinha de quinta categoria, de quinta grandeza, né? Que você não consegue nem olhar para o sol. Você tem acesso ao Criador. Você pode ter certeza que quando você ora, você é justificado por Jesus, você é justificado pela fé em Cristo, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode ter certeza que quando você ora, o Pai do céu ouve a sua oração. Você tem acesso a Ele. Portanto que quando Jesus morreu na cruz, lá no Gólgota, ou seja, o lugar do Caveira, o Monte do Caveira, de frente com o Monte de Caveira estava o templo. E no templo tinha vários acessos restritos. Tinha lugar que as mulheres podiam estar só num determinado lugar. Os átrios das mulheres, dos gentios. Tinha lugar que o acesso era mais restrito, só os homens podiam estar lá. E tinha um lugar ainda mais restrito, que era o lugar santo dos santos, que somente o sumo sacerdote, e uma vez por ano, ele se preparava o ano inteiro para entrar lá naquele lugar santo, na sala do trono, no lugar santíssimo, onde havia o lugar do propiciatório para expiar o pecado do povo. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele entregou o seu espírito, ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele usou aquela expressão bonita do idioma grego que diz tetelestai, Senhor, está consumado, Pai, eu fiz o que o Senhor falou para eu fazer, eu vim aqui, eu venci a morte, eu entrego agora nas tuas mãos o meu espírito. Naquele momento a Bíblia diz que o véu do templo que separava o lugar santíssimo dos outros lugares foi rasgado, sem auxílio de mão humana, de cima a baixo, porque o Senhor agora te dá acesso ao Pai. O sangue do Senhor Jesus Cristo te dá acesso ininterrupto ao Deus da glória. Você sabe o que é isso? Isso é maravilhoso. Isso é coisa para a gente sair daqui hoje agradecido. É coisa para a gente sair daqui hoje e falar: Pai do céu, que coisa maravilhosa. Quer dizer que eu posso falar ao Senhor a hora que eu quiser. Eu não sou mais inimigo seu. Não, não é mais inimigo meu filho. Agora você é meu amigo, minha amiga. Agora eu te chamo de amigo, de amiga. Eu posso agora falar com o Senhor a hora que eu quiser, a hora que você quiser. Isso não é bom demais, irmãos? E mais do que isso, terceiro benefício. Ainda no verso número 2, é que esse benefício
como eu já disse no início, com outras palavras, ele é fruto da graça de Deus. Isso quer dizer que não dependeu de nós em nada. Nada. Não, mas eu que criei em Jesus. Sim, você só creu porque Deus te deu fé. Não, mas eu me arrependi dos meus pecados. Sim, Romanos 2 diz que até mesmo o arrependimento dos seus pecados foi Deus quem te deu a graça de se arrepender. É você que se arrepende, sim, é você que crê, sim, mas tudo isso é porque a graça de Deus está derramada na sua vida. Senão você não conseguiria de maneira nenhuma fazer tudo isso. Até porque, irmãos, isso é outra forma da gente olhar e dizer assim, esse é o benefício, é eu saber que tudo isso foi uma obra exclusiva de Deus em meu favor, sem nenhuma participação minha, sem nenhum mérito meu. Ele simplesmente, graciosamente me deu. Até porque se dependesse de nós, vamos supor que ele tivesse dado e depois que Deus fizesse assim, o seguinte, Guilherme, eu estou te dando justificação, tá certo? Pela fé em Jesus Cristo dos seus pecados, estou pegando todos os seus pecados, Guilhermo, e vou colocar tudo na conta de Jesus, tá bom? E agora vou pegar todo o benefício da obediência e da justiça do meu filho, vou colocar na sua vida, daqui por diante você cuida disso, tá bom? Se Deus fizesse assim, daria ruim para nós, porque no momento seguinte nós já seríamos desjustificados, porque no momento seguinte nós já iríamos pecar. E se tivesse na dependência de cada um de nós, nós não nos sustentaríamos justificados. Então veja que é uma obra exclusiva, única e permanente e eterna de Deus em nosso favor. Estamos seguros. Por isso que ele diz ainda, olha, por isso nesta graça de Deus, nessa obra que Deus fez exclusivamente, nós estamos firmes. E por que estamos firmes? Porque foi Ele que fez, não foi você nem eu. O que eu e você fazemos, nós podemos ficar na dúvida, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas o que Deus fez, foi feito e bem feito de uma vez por todas, para a glória e louvor do nome dEle. E mais ele diz vírgula ali, vai dizer de mais uma coisa. Então, além de você, estando justificado e justificada pela fé em Jesus Cristo, ter paz com Deus, você tem acesso a Deus, você sabe que isso é fruto da graça exclusiva dEle, não há nenhuma participação sua, e você ainda pode se gloriar na esperança, você pode se alegrar na esperança da glória de Deus. Isso significa que Deus está aqui, de uma certa forma, dando um spoiler, né? Essa palavra que está sendo muito usada, eu estive investigando ela, que o sujeito que é spoiler, ele é um estraga-prazeres, é aquele cara que conta o final do filme antes de você assistir. Mas no caso de Deus é um bom spoiler, é um spoiler da hora, porque ele te dá o final da história antes dela acontecer. Ele está dizendo para mim e para você que está justificado em Cristo Jesus, olha, é o seguinte, vai chegar o dia, além de você agora já ser justificado e justificada pela fé no meu Filho, e eu te olhar como justo e como justa, e que nada agora pode mais te separar do meu amor, eu quero acrescentar para você que haverá um dia em que eu vou enrolar esses céus, eu vou descer com poder e grande glória, e vou ressuscitar os mortos que creram em mim, e dar a eles um corpo glorioso. Meu Deus! E quando Ele fizer isso, nós vamos desfrutar então de uma glória da salvação na sua plenitude nas nossas vidas. E é isso que ele está dizendo, e nós podemos nos alegrar e nos gloriarmos na esperança da glória. Quando Paulo diz em outro lugar, Cristo em vós é a esperança da glória, que vocês irão ter com os vossos corpos glorificados, e isso nos traz esperança. E uma esperança numa promessa que não falhará. Alguma vez Deus falhou em alguma das promessas que Ele fez? Nenhuma das vezes. Nenhuma das vezes. Tudo que foi dito, por exemplo, no Salmo 22, o salmista Davi descreve a morte de Jesus certinha lá no Salmo 22. Há quantos anos viveu Davi? Leia o Salmo 22 depois para você ver. Ele vai dizer, olha, me traspassaram, dividiram minhas vestes. Aí você vai para Isaías capítulo 53, você vê Isaías, o profeta que viveu 600 anos antes de Cristo, falando
Ele foi levado como ovelha muda ao matador, ele não abriu a sua boca, pelas suas pisaduras nós somos sarados, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. De quem é que o profeta estava falando? De Jesus Cristo. O profeta tem uma luz, não, Deus estava inspirando aquele homem para escrever aquilo. E nenhuma das promessas do Senhor falhou. Então eu não acredito que vai falhar a promessa de que ele disse: eu vou voltar, porque lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, depois que Jesus ressuscitou e apareceu por cerca de 40 dias para as pessoas e deu algumas orientações a eles, de repente Jesus foi assunto aos céus, foi subindo assim, no corpo, assim como ele estava ressuscitado, foi subindo e as nuvens foram cobrindo Jesus, e eles ficaram atônitos olhando para o céu, e apareceram 2 anjos e falaram assim: por que vocês estão assim tão bestinhas olhando para o céu? Esse Jesus aí, que vocês estão vendo agora, ascendendo ao céu, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Glória a Deus, porque ele vai voltar. Eu creio que ele vai voltar. E se eu estiver morto, eu creio que ele vai me ressuscitar. Porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. E na sua vida ele trouxe vida para mim, e trouxe vida eterna. E para você que crê. Então são bênçãos assim, que só faz com que a gente, depois de ler um texto dele, não precisava nem eu falar nada. A gente lê isso e diz: as bênçãos são essas. Você tem paz, você era inimigo. Você tem acesso, você não tinha. Você tem agora a glória de Deus prometida para você. Meu Deus, você tem graça de Deus sobre a sua vida. E pura graça de Deus. E quando é graça de Deus, é sem considerar nada do que você tenha feito ou deixou de fazer. Deus pegou todo o débito que você tinha e colocou na conta de Jesus. Pegou todo o crédito que Jesus tinha e colocou na sua conta. Que coisa maravilhosa esse Deus. Que coisa linda isso que Deus fez. E aí ele vai desenvolver a questão de que não apenas isso. Em tendo sido justificados pela fé em Cristo Jesus, nós desfrutamos do amor especial de Deus. Amor especial. Por que amor especial, hein, Gilson? Fala pra gente, pastor. Porque existe um amor geral de Deus. Deus ama a sua criação. Deus ama a humanidade desfruta, de certa forma, de muitas bênçãos e da graça de Deus. A Bíblia diz: o sol cai sobre injustos, nasce, sobre injustos, a chuva cai sobre malfeitores. É uma bênção de Deus para toda a humanidade. A criação está aí para toda a humanidade desfrutar, admirar, e é para todo mundo. Mas há um amor de Deus que é um amor especial. É desse amor especial que os que são justificados pela fé em Cristo desfrutam. E por causa deste amor, ele vai desenvolver isso nos versículos 5 até o 8, é que nós passamos pelas tribulações desta vida com o desejo de não desanimar, com o desejo de continuar, com forças para continuar. Não é que a tribulação em si vai gerar em mim perseverança, crescimento e maturidade. Não. É que por causa do amor que eu sei que Deus tem por mim, eu enfrento qualquer tribulação e continuo. Deu para entender isso? Vou repetir. Não é que as tribulações por si só, o sofrimento, as dores, as perdas acumuladas vão fazer você crescer e se tornar um crente maduro ou madura. Não. É que porque você sabe que Deus te ama, a despeito de quaisquer circunstâncias, você enfrenta qualquer situação. É isso que o texto está dizendo. A base de eu passar com alegria pelas tribulações é porque eu sei que Deus me ama. O Senhor me ama. O Senhor ama você, de modo que Ele deu seu Filho para morrer no seu lugar. Tem maior amor do que esse, daquele que entrega a sua própria vida pelos seus amigos? A Bíblia diz: não tem, não há amor maior que esse. Foi isso que Ele fez. E nos versos 9 e 10 vai dizer: Ele nos perdoa os pecados. Não é isso que vai dizer lá? Vamos ler? Versículos 9 e 10. O versículo 8, perdão, ainda o versículo 8, sobre o amor. Não posso deixar de ler isso. Nem posso deixar de ler o 5. Volta no 5. Eu falei que ia falar alguma coisa sobre o Espírito Santo. Eu não posso deixar de falar isso. Olha lá. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus... Como é que o amor de Deus, esse amor que Ele tem por nós... Porque é fácil Deus falar: eu amo vocês, viu? Meu povo, meus filhinhos, minhas filhinhas, eu amo vocês. Ponto. Não. Deus não apenas fez isso, Ele provou isso. Ele provou isso na história, de maneira cabal.
Mas antes de a gente chegar no verso 8, que é o que vai dizer, Deus provou o seu amor por nós em tendo Cristo morrido por vocês quando vocês ainda eram pecadores. Cristo morreu por gente ruim, que somos nós, pecadores, malfeitores. Mas ele diz, olha, o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações. Por quem? Por quem que é que o amor de Deus foi derramado em nossos corações? Pelo Espírito Santo, o mesmo que nos regenerou, o Espírito Santo que nos deu vida, o mesmo que ressuscitou Jesus, enquanto homem aqui na terra, ele derramou o amor de Deus em nossos corações. Então todo crente, ele tem essa confiança no seu interior, que é dada pelo próprio Espírito Santo que habita nele. Deus me ama, o Senhor me ama, e por causa disso eu estou disposto a enfrentar qualquer que seja a tribulação. Eu, por exemplo, não tenho mais medo da morte. Você pode dizer isso. Por que você não tem medo da morte? Porque você sabe que é morrer aqui e estar seguro em Deus, partir para a glória e aguardar o dia da ressurreição do teu corpo. Diferente de quem não tem essa esperança. Se eu morrer agora, eu não sei para onde eu vou. Você vai ficar cantando aquele hino. O que será do amanhã? Responda aí quem quiser, né? O que será do amanhã? Nós sabemos o que será do amanhã para nós. O amanhã para nós está reservado, a vinda do Senhor, a ressurreição dos nossos corpos, e nada, Romanos 8 vai dizer isso. Romanos 8,32 vai dizer que o Senhor não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, Ele não dará juntamente com Ele todas as coisas, e depois vai dizer que nada neste mundo, nem no vindouro, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, poderá nos separar agora deste amor que está em Cristo Jesus, de Deus por nós. Nada nos separa mais. Está certo? E Ele nos perdoou os pecados, e Ele deu no Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo testifica em nós de que Deus nos ama. Eu fico com dificuldade, e eu vejo alguns líderes ensinando isso para os crentes. Você tem que buscar o Espírito Santo. Mas que buscar Espírito Santo? Que heresia mentirosa é essa? Crente não tem que buscar Espírito Santo? Coisa mais absurda, crente buscar Espírito Santo? O Espírito Santo mora em você. Amém, igreja? Você é casa do Espírito. O Espírito te habita, Ele que te guia, Ele que te conduz, Ele que te intercede por você com gemidos inexprimíveis. É Ele que te enche de alegria e de esperança. Você não precisa buscar o Espírito, Deus já te deu o Espírito. Aleluias e glórias ao Senhor por isso. É uma verdade bíblica, não deixa as pessoas te enganarem. Está na Bíblia, o Espírito Santo nos foi dado no momento em que nós cremos em Jesus Cristo, irmãos. Buscar Espírito Santo, não preciso buscar o Espírito Santo, Ele habita em mim. O Espírito Santo chega aqui quando eu chego, e você também. Você é justificado por Cristo, você é justificada por Cristo. Então você chegou aqui, você trouxe o Espírito Santo, porque Ele habita em você. Esse lugar aqui, isso aqui é um prédio da igreja, não tem nada de santo nesse lugar, nem nessa plataforma. Nós é que somos o templo, a casa do Espírito Santo. Nós é que somos o povo santo em que o Espírito Santo habita. Aqui é apenas um lugar onde a igreja do Senhor, o seu povo, habitado por seu Espírito, vem se reunir. É isso que é a verdade bíblica. E pessoas ficam usando dessas artimanhas para levar pessoas, você tem que vir um dia buscar o Espírito Santo, e busca o Espírito Santo, e tem que fazer sacrifício, e sacrifício. Não, tudo isso que você recebeu é graça, não precisa pagar, não precisa fazer sacrifício algum, é graça de Deus para a sua vida. Entenda isso, pelo amor de Deus, e desfrute com alegria. Sai daqui feliz, agradecido e agradecida. Sai daqui e fala, eu sou uma pessoa que estou justificado pela fé em Cristo, porque eu creio nele, eu creio que ele veio aqui, eu creio que ele morreu no meu lugar, eu creio que ele ressuscitou, eu creio que eu tenho vida eterna, eu creio que o Espírito Santo habita em mim. Então, eu tenho paz com Deus, eu sou uma pessoa que estou em paz com Deus, Deus não está irado comigo mais. Eu tenho, pode falar assim de boca cheia, eu tenho acesso direto no trono da graça de Deus. Não é só pastor que tem acesso a Deus, não. Você tem, todo crente tem. Esse é o sacerdócio universal de todo crente. Creu nele, eu não tenho mais acesso a Deus do que você. Não, o mesmo Espírito que me habita, te habita. O que eu tenho como pastor é apenas uma responsabilidade diferente da sua, porque fui chamado e dado como um dom para a igreja, somente isso.
Habitados pelo Espírito todos somos, justificados todos somos iguais pelo Espírito. O pastor não é mais justificado que o outro, não. Então você pode sair daqui hoje com essa alegria e dizer, ó, tem acesso a Deus. Por isso a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 19, né? Tenham, irmãos, ousadia, ele diz lá, para entrar no santuário de Deus, mas com uma condição, pelo sangue de Jesus Cristo. Que agora Deus te vê sem culpa, então você pode entrar no lugar santo. É como se Deus fosse olhar para as páginas do livro do seu pecado, e quando Ele olhasse lá, aquelas páginas estão todas manchadas de sangue, Ele não pudesse ler nada, porque Jesus pegou toda a sua dívida, encravou lá na cruz, e agora você tem acesso direto ao Pai. Assim. E o que eu fiz para isso, pastor? Nada. Simplesmente você foi alvo da graça de Deus, e por isso que você está aqui hoje. E Ele te perdoa os pecados, Ele prova esse amor que Ele tem por você. Ele não simplesmente diz que te ama, Ele morreu por você quando você era um miserável, uma miserável pecador e pecadora. E aí Ele te lava com o sangue dEle, te perdoa os pecados e te faz viver uma vida de verdade. Será que isso é suficiente? Pergunto eu, para que você saia daqui hoje agradecido e agradecida a Deus pelos benefícios que Ele te deu, ser você justificado e justificada por Ele? Será que isso é suficiente para amanhã, quando os problemas vierem, as tribulações vierem, você dizer, não, eu não vou murmurar, eu vou enfrentar isso com muita alegria em Deus, porque o Senhor, o que Ele me deu e o que Ele tem prometido ainda para mim, é incomparavelmente melhor, eu não vou murmurar e nem reclamar, eu vou seguir firme e fielmente, porque o que o Senhor me deu não é pouca coisa, é muita coisa, amém? Que você saia dessa noite daqui com esse sentimento de gratidão. Ande com o Senhor e compartilhe dessa graça, divida desse amor que está dentro de você, derramado pelo Espírito Santo, com as pessoas. Uma pessoa precisando às vezes só de um ouvido, empreste seu ouvido para ela, de um ombro. Divida do amor de Deus, porque Ele está dentro de você. Esse foi um atributo de Deus, que Ele comunicou esse amor especial aos que Ele ama. E você tem esse amor para compartilhar com as pessoas. Mas não deixe de dizer para elas também, olha, você sabia que sem estar em Cristo, você está debaixo da ira de Deus? E que você está sob condenação? E que se você não crer em Jesus como seu Senhor e como Salvador pela fé, no dia da ira do Senhor você será julgado e condenado? Você tem que dizer isso para a pessoa também. Porque nós só sabemos da boa nova do Evangelho, porque também nós sabemos da notícia má. Então tem a boa notícia, mas também tem a notícia má, nós sabemos dela. E qual é a notícia má? Que eu era inimigo de Deus, que eu estava debaixo da ira de Deus. E por isso que a boa nova agora faz sentido. Mas Deus, na sua misericórdia, enviou seu Filho para me dar salvação. Desfruto de paz com Deus, acesso a Deus, tenho o amor de Deus na minha vida, tenho a promessa da glória, aguardo nela, tenho o perdão dos meus pecados, tenho salvação, tenho vida eterna. O que eu quero mais? Que mais eu quero? Que o Senhor nos faça pelo seu poder, pessoas agradecidas por tudo que Ele é e fez por nós. E se você que está aqui nessa noite ainda não tinha essa certeza, te convido, reflita sobre o que você ouviu e faça como Zaqueu, a gente pregou sobre Zaqueu esses dias, desce depressa da árvore para encontrar com Jesus, entregue sua vida a Ele, declare-se, Senhor, eu creio no Senhor, eu quero receber tudo isso, eu quero receber paz, não quero estar debaixo da sua ira, eu quero ter acesso ao Senhor, eu quero ser alvo do seu amor por mim, eu quero ter essa esperança de que lá na frente tudo vai dar certo, o Senhor vai trazer um corpo onde não haverá mais pecado, eu quero tudo isso. E como que eu faço? Impossível, somente Deus pode fazer. Você precisa ser justificado e justificada. Deus tem que fazer com você exatamente, tem que colocar na conta de Cristo os seus débitos, todo o mérito de Cristo, toda a justiça dEle, toda a obediência dEle, acreditar na sua conta. Tudo que você precisa fazer é crer. E se você crer,
Você é de Deus. Se você crer, você está salvo. E se você crer, você está seguro. E você está pronto para enfrentar todas as tribulações desta vida. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Deus nos abençoe. Vamos louvar, vamos ficar em pé.